Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos, colegas. É um prazer tê-los aqui mais uma quinta-feira, mais uma live conosco. E eu espero realmente que todos possam aí aproveitar a live de hoje, onde o Ignato vai estar falando um pouquinho sobre as experiências vividas no Japão. Realmente, hoje, né, Ignato, será um bate-papo com nossos colegas, né? E agora são 18h07, acho que já podemos começar, Ignato. Temos 23 pessoas nesse momento. Boa noite, pessoal. Perfeito, fantástico. Eu também quero saudar os amigos, colegas, amigas, colegas. Mas deixa eu só comentar que está aparecendo recorrentemente para mim aqui uma chamada de pedido de admissão do Luciano na sala. Eu não sei se você está vendo isso, está tomando a medida aí, porque isso está um pop-up que está direto aqui na minha tela. Eu não sei como parar com isso aqui. Eu tô admitindo ele aqui na sala, Ignato, e recorrentemente está aparecendo novamente. Eu não sei o que está acontecendo. Pode ser que tenha alguma coisa até do lado dele lá. Eu não sei o que está acontecendo também. Talvez peça para ele sair e tentar entrar novamente, porque, enfim, não está funcionando. Bom, vamos então tentar dar seguimento aqui, Loro-san. Bom, eu saúdo os meus colegas e amigos da Linway Consult, que estão sempre comigo aí e sobretudo, me prestando apoio, suporte técnico. Loro-san fazendo, às vezes, de mestre de cerimônias, me promovendo a interface com os participantes, enfim, com os amigos. E eu te agradeço muito, Loro-san, mais uma vez. Agradeço aos demais colegas que eu já reconheci que estão aí conosco também, o Sande-san, Severo-san, e os demais colegas que estão por aí. Se eu olhar para a lista, obviamente vou conseguir reconhecer. Olha que legal, estou vendo assim rapidamente vários amigos, vários colegas eu estou reconhecendo, e a gente também tem, como costumeiramente nos brinda, né, com a presença, os amigos, os colegas do Grupo Jaco, o Gameiro Santaí, o Fabiano Pérez Santaí também. Puxa vida, a gente fica muito feliz, né? Porque são parceiros que, na verdade, muito frequentemente a gente faz referência a eles, né? Porque as experiências que a gente vive também na casa deles, né? Bom, hoje, gente, um pouquinho diferente do que eu tenho realizado, da dinâmica que tenho adotado, e quem tem, vez por outra, acompanhado essas lives, e regularmente a gente faz lives às quintas-feiras, às 18 horas, eu tenho tido a chance de participar, por isso eu já falei que tem mais de 30, como convidado. Ontem mesmo eu estava participando de um congresso online no sul do país, no Rio Grande do Sul, organizado por instituições do Rio Grande do Sul. Então, recorrentemente, né, em várias dessas instâncias, desses fóruns. E claro, a depender do tema, eu preparo um roteiro, sou assim, bastante cuidadoso, como sempre de costume, né? Há que ser, na preparação de um roteiro consistente, coerente, e que me permita fluidez na apresentação. Mas hoje, eu estou fugindo a essa regra que eu costumo adotar. Hoje eu trouxe um material, que vocês estão vendo já projetado aí, né? um conjunto de slides em PowerPoint, mas é diferente o que tem aí para vocês. O que tem para mim servir, né, nessa interlocução com vocês. Eu estou adotando uma dinâmica diferente. Eu queria, de fato, vou expor pontos, itens, tópicos, enfim, mas menos estruturadamente. Então, por quê? Porque eu queria ter a liberdade de transitar pelas memórias, porque eu vou falar das minhas experiências e eu vou me servir essencialmente de memórias. Então, eu tenho, sim, algumas palavras-chave, algum roteiro, mas é provável que eu vá abandonar esse roteiro, não vai ser tão rígido assim. Me entendem, por favor, me entendam, por favor, e me deem, por favor, essa a liberdade de assim fazer, né, nessa dinâmica que hoje a gente vai adotar. Vocês estão vendo que eu dei esse título aqui, né, para esse bate-papo com vocês,
o Loro-san, para caracterizar esse bate-papo, né? Claro que ao final nós vamos ter o Q&A, né? Típico perguntas e respostas, mas eventualmente, um ou outro momento, a gente para um pouquinho e vê se faz sentido, bate uma bola com, né, as manifestações que vão sendo postas, né, no chat, enfim. Bom, eu chamei isso de as experiências vividas no Japão. E aí, a título quase de brincadeira, né, eu chamei de as experiências de um Burajirujin no Nihon. Então, Burajirujin é, como os japoneses chamam em japonês, um brasileiro. Então, se diz assim, né, e se escreve como está posto ali, né, com os silabários katakana, Burajirujin, e aí isso é um kanji, que significa ser humano, pessoa, né? Então, a experiência de um Burajirujin, um brasileiro no Nihon, no Japão. E aí, o que eu vou falar dessas experiências, recorrendo à minha memória, tomara que ela não me traia, porque eu vou ter que resgatar memórias de 26 anos passados, que eu fui para lá, aterrissei lá pela primeira vez em 1994, e desde então, recorrentemente, estou aterrissando por lá. Depois eu vou falar um pouquinho mais como é que isso tem acontecido nos últimos anos. E aí eu quero resgatar, eu quero falar um pouquinho, contar um pouquinho dessas experiências, mas eu quero mostrar muito mais para vocês o que tem me afetado desde então. Ou seja, o que eu incorporei profundamente na minha mentalidade, e eu digo, por isso eu ampliei isso, a nossa mentalidade prática, porque eu quero crer que eu também tenha passado isso, e isso se manifesta na mentalidade na nossa pequena organização, do nosso pequeno grupo, né? Na Linway Consulting. Então, é o que eu trago e acabo incorporando e dividindo com os meus colegas a mentalidade e as práticas, né? O fazer. Ok, gente? Então, eu vou evoluir por aí. Loro-san, tranquilo, Loro-san? Tranquilo, Gnato. Fantástico. Então, vamos ver se eu consigo avançar por aqui. Essa barra aqui que está me incomodando. Vamos ver se eu consigo jogá-la para cá. Ok. E aí eu consigo... deixa eu ver aqui. Então, vamos avançar aqui. Bom, as minhas experiências, claro, né, de ter vivido lá, de ter ido para lá para estudar, deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que a maior parte dos colegas que estão aí nos acompanhando tem essa noção, mas bem rapidamente, eu fui o Japão na minha vida e a minha vida no Japão é resultado de o meu interesse quando da minha formação eu retornei para a academia, eu fui fazer o mestrado em engenharia de produção, descobri o sistema teórico de produção no início da década de 90, e para resumir a história, eu acabei me apaixonando, me interessando e fui conseguir uma bolsa do governo japonês, tive essa sorte, e fui para lá fazer doutorado em 1994, fiquei lá 4 anos, 94 a 98. Então, isso explica, né, por que de longa data vem essa relação. E aí, claro, eu fui estudar um modelo essencialmente japonês, um modelo da Toyota, o sistema Toyota de produção, né? Toyota Seisan Hoshiki, que é o sistema Lean, a origem do sistema Lean, né? O Lean System. Então, fui para lá estudar isso. E é claro que, interessado que, né, estou e os colegas que comigo, né, me acompanham, a gente está sempre, recorrentemente, indo lá validar, ampliar esse conhecimento, essa aprendizagem recorrentemente, indo para lá, indo para lá, indo para lá. A gente tem boas relações lá, vou falar um pouquinho na sequência que vai aparecer. Então, assim, tem sim, de 26 anos, né, do que a gente viveu lá, do que eu vivi, do que tenho vivido quando aterrizo lá anualmente, mas tem também, gente, eu trago também experiências mais específicas, né, do que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Eu trago com mais força, talvez, os poucos últimos anos, do que a gente tem visto nas organizações lá, por força das missões técnicas ao Japão, que a gente tem experimentado, organizado e conduzido, né? Então, tem isso. Eu vou falar dessas experiências mais amplamente, né? Desde a primeira aterrissagem minha lá em 94, mas também vou trazer aspectos específicos, né? Dessas missões técnicas ao Japão. E aí, claro, vou falar de as questões mais amplas, tipicamente culturais, e vou falar especificamente das experiências e questões interessantes para nós, militantes, né, em gestão de operações, engenharia de produção, engenharia industrial, especificamente
oriundas dessas empresas que a gente vai lá visitar, observar. Ok? Então, bom, eu comentei, né, dessa história, tem 26 anos indo para lá, mas eu trago também, como disse a vocês, a parte do que eu vou apresentar e discutir é um extrato, um sumário das últimas missões técnicas, né, que a gente tem. Esse ano eu estava lá em fevereiro, tive que abortar, eu estaria por lá 3 semanas, 21 dias, eu tive que abortar e voltei ao final do 4º dia, por conta da pandemia, né, obviamente. Então, a missão que estava programada para março, ela foi postergada para março 2021. Então, o que é que por onde a gente tem transitado com as missões técnicas? Eu transito, obviamente, muito mais amplamente pelo Japão, mas aí eu estou dando um destaque para onde a gente tem aterrissado especificamente por conta das missões técnicas. Os grandes centros econômicos e industriais do Japão. Kobe, eu vivi 2 anos em Kobe. Kyoto, que está muito próximo de Kobe. Nagoya, o centro industrial, um dos maiores centros nervosos, né, do Japão. Osaka também, um grande centro metropolitano financeiro do Japão. Tóquio, a capital e o maior centro financeiro do Japão. Toyota City, que faz parte, né, da grande Nagoya, está junto a Nagoya. Tsukuba e Yokohama, próximo de Tóquio. Entre algumas, né, que a gente tem transitado, porque é nesses grandes centros que as empresas que a gente visita, as organizações que a gente visita, estão situadas. Eu trago também, né, um resumo do que eu tenho visto, e eu não propriamente, eu estou falando, né, mas quem me acompanha nas missões técnicas. Então, o que eu trago aqui é o extrato do que a gente entende que, de fato, percebeu lá. Né? Por quê? Porque nós, quando voltamos, o time, quando volta das missões, a gente faz um relatório das experiências para poder depois compartilhar. Fica um registro e uma oportunidade de compartilhar dentro de casa, né, das empresas. Então, a gente já viu mais de 60 instituições. Depois eu vou mostrar um pouquinho do perfil dessas instituições, entre empresas, industriais ou de serviços, mas sobretudo industriais, centros de pesquisa, centro de inovação, feiras, universidades, claro que a Toyota, né? Várias plantas da Toyota, que eu elenquei algumas delas. A gente faz treinamento, recebe treinamento, né, dos ex-Toyota Men, que hoje são consultores, participa de workshops e discussões com executivos e pesquisadores, participa de feiras, por exemplo, eu dou um destaque especial para a Karakuri Fair, a Feira da Automação de Baixo Custo, a Feira Karakuri de Automação de Baixo Custo, é uma feira anual, e outras feiras super importantes, super interessantes, de manufatura, da indústria 4.0. Eu agora, quando estive lá, consegui, apesar de 4 dias apenas, consegui participar da maior feira de manufatura avançada do Japão, onde lá as últimas novidades em tecnologia da indústria, serviço da indústria 4.0 estão lá. Então foi bem legal. Eu também tenho tido a chance de ser brindado com a oportunidade de estar interagindo com os meus amigos. Eu deixei muitos amigos lá, aliás, estão lá muitos amigos meus, e eles, quando sabem que eu estou, eu aviso, claro, então eu tenho a oportunidade de interagir com eles na academia. Eu tenho colegas, amigos de longa data que são professores titulares nessas universidades, Universidade de Osaka, Universidade de Kobe, minha alma mater. Eu fiz o doutorado na Universidade de Kobe, estudei também na Universidade de Tokyo, Kyoto, o Instituto Tecnológico de Kyoto, Setsunan University, que é uma prestigiosíssima em Osaka, e outras instituições. Então, eu aterriço lá e tenho a chance de dar aula, da palestra magna, seminário e participar de workshops com eles. Enfim, tem sido bem legal, mas isso é generosidade típica dos japoneses, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa, sobretudo em gestão de operações, para os japoneses? Mas, enfim, generosidade deles, né? E aqui um pouquinho das empresas, das organizações que a gente tem visitado e aprendido com, né? Aqui o nome delas tem ordem alfabética, mas só para ter noção, ó, desde gráfica, passando por autopeças, centro de treinamento, universidade, fabricantes de guindaste, tratores, escavadeiras, instituições de ensino avançado, superior, elementar, equipamentos elétricos, eletrônicos, vestuário, siderurgia, automóveis, filmes, enfim, uma miríade aí de diferentes organizações e atuantes em diferentes segmentos, ok? Então, eles têm nos oferecido uma oportunidade ímpar de aprendizagem, né? E, claro que eles são referência, né? A gente vai aprender com eles porque quer aprender com quem faz bem e quem é destaque dentro do cenário, né? Na economia e
na indústria japonesa. Então, esse é um bom extrato, né? São mais de 60 organizações, não sei se estão listadas todas aqui, provavelmente quase todas, em torno de 60 que a gente já aterrissou lá. Muitas delas, muito mais do que uma vez. Muitas delas, recorrentemente, todo ano eu faço questão de voltar lá, porque eu acho interessante, e aí eu quero brindar os meus acompanhantes, o time que me acompanha, com a mesma experiência. Então, às vezes, eu estou lá 6, 7 anos, pô, Renato, você de novo aqui? O que você quer ver agora? Não, eu sou um cicerone, né? Eu acompanho a turma. Bom, deixa eu falar um pouquinho, eu vou entrar nesse detalhe, trazer um pouquinho, né, do que as missões têm permitido a gente aprender. Mas eu falei para vocês que eu quero trazer as minhas experiências de forma mais ampla. Então, eu elenquei alguns pontos que eu posso explorar. Não é bem um roteiro, mas eu posso explorar. Nada mais do que pontos, né, esses bullets. Eu queria falar um pouquinho de história. Sim, é uma questão importante, né? Eu não vim falar do Japão com propriedade, né? Nem de um historiador, nem de um especialista na educação, na espiritualidade, na religiosidade do japonês, nos relacionamentos sociais, nada disso. São pontos que eu vou tocar, vão me orientar minha fala, né? Me resgatar da memória, mas vou falar das minhas experiências. Então, é nesse nível. Né? Então, não vou dar. Quem sou eu para dar aula sobre algum aspecto relacionado, né, ao Japão, à economia, à sociedade, à cultura japonesa. Mas eu vou. Esses bullets são para me situar. Então, eu vou falar um pouquinho, resgatar um outro ponto da história, o nacionalismo versus o internacionalismo, são coisas bem importantes que a gente sente, experimenta lá quando chega lá. Né, a dicotomia entre Nihonjin e Gaijin, vou explicar na sequência, os aspectos relacionados à educação, religiosidade, espiritualidade, superstição, a dedicação ao trabalho, o workaholismo, né, e o karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, já me adiantando, quero comentar um pouquinho disso, os relacionamentos, né, o distanciamento e até que nível se aproxima no relacionamento japonês-japonês, japonês-estrangeiro, o formalismo e os rituais, né, o famoso kata, os padrões versus kata, o papel da linguagem, da comunicação escrita e a vantagem para eles é oferecida a partir daí a tal da gestão à vista se serve disso, eu quero falar um pouquinho. A importância de conteúdo mais forma, ou seja, não é conteúdo apenas a forma, tem um papel importante, né? Claro, conteúdo é sempre essencial, mas a forma cumpre um papel muito importante para envelopar conteúdo. Vou falar um pouquinho de escassez, pluralidade, vou falar também sobre algo que não é muito corrente, mas na edição, agora estou revisando o livro que eu editei um quarto de século atrás. Esse livro, na verdade, eu finalizei ele quando eu estava lá no Japão. Então, portanto, 25 anos atrás. E aí eu publiquei ele aqui no Brasil, quando uma das minhas voltas, eu vinha, nos 4 anos que eu vinha uma vez ao ano, e eu publiquei ele aqui no Brasil. Parece mentira, estou falando assim, parece anedótico, né? Mas um quarto de século, faz 25 anos que eu publiquei esse livro, e eu estou revisando ele para uma segunda edição. Estou tentando convencer a Burkman a editar essa segunda edição. Então, agora, na segunda edição, eu vou falar sobre a questão, né, da muda versus mottainai, ou seja, perda versus desperdício. São questões diferentes. Muito embora, no dicionário, né, da língua portuguesa, perda e desperdício são sinônimos. Aqui não é. O apelo da tecnologia, que a tecnologia tem para os japoneses, o perfil etário, influência desse perfil etário, muita coisa que diz respeito à performance, muita coisa que diz respeito a como tecnologia entra, e é importante, né, no contexto da economia, do desenvolvimento industrial e da sociedade, a questão da estabilidade do emprego, ou seja, o emprego, lifetime employment, emprego por toda a vida, ou emprego sem garantias, né, terceirizado. Vou falar um pouquinho disso, a importância da senioridade, conformidade, padronização. Vou falar sobre esse foco dual de processos e resultados, vou tentar fechar com o que eu tenho visto de indústria 4.0 e, além disso, beyond industry,
4.0, que é o Society 5.0. A Sociedade 5.0 é um modelo que a cultura japonesa, na verdade, a sociedade japonesa está propondo além da indústria 4.0. A indústria 4.0 está pavimentando a via para a sociedade 5.0. Eu vou falar um pouquinho disso. Foi alvo de uma live minha no passado recente, talvez até mereça retomar isso logo na sequência. Mas vou comentar. E aí depois eu vou elencar, vou me ater aqui a esse slide para dizer para vocês o que de tudo isso, esses pontos que eu trouxe, vou trazer para vocês, o que eu acabei incorporando à mentalidade. A nossa mentalidade e as nossas práticas, né? como agentes de mudança, consultores, professores, enfim. Então, esses são os aspectos que nós incorporamos. Mas deixa eu voltar. E aí depois eu vou explorar, abrir um pouquinho do que a gente tem visto nas empresas. E eu queria trazer, para ilustrar muito do que está posto aqui, eu queria trazer uma experiência brutal que a gente teve, foi uma das maiores aprendizagens, foi uma visita a uma escola elementar. Eu trago essa ilustração, né, da reflexão que nós fizemos, os visitantes fizeram, do que viram lá nessa escola elementar. Muito disso que aqui eu vou trazer para você no ponto A, a gente viu lá, vivo, ao vivo e a cores, ok? Então, deixa eu dizer o seguinte para vocês. O Japão, de novo, sem bancar o professor em nenhum desses temas, nenhum desses tópicos. Mas o Japão é uma sociedade que, histórica e por séculos, foi muito fechada. Insular, né? Um arquipélago super, hiper isolado por séculos. Isso até 1868, quando aconteceu um evento muito importante, que foi a restauração do poder ao imperador. Porque antes, até então, por séculos, o verdadeiro poder residia na mão dos militares, né? O shogunato, o shogun, e o seu conjunto, né, de asseclas, os daimyos, que eram os representantes do shogun. Então, o imperador era uma figura decorativa. O poder residia na mão, era militar, né, na mão do shogunato. E em 1868 houve uma restauração do poder, quebrou-se a hegemonia de séculos do shogunato, do militarismo, né, dos generalíssimos, e se restabeleceu, isso é a restoration, né, a restauração, restaurou-se o poder do imperador. Então, o que a gente vê hoje no Japão tem muito ainda este traço, né? Porque é uma cultura, uma sociedade, uma cultura de séculos fechada. Então, o ar que se respira lá, e a gente quando chega lá respira isso, assim, é uma sociedade que tem esses traços, né? De muito isolamento, muito fechado, alguma desconfiança com quem vem de fora, né? Então, por força disso, o japonês sempre se nutriu essa ideia de que o japonês era único, né? Era uma raça única, o Nihonjin é uma raça única, pura. Então, assim, miscigenação sempre foi um tabu. Isso está sendo quebrado nas últimas décadas, claro, né? Graças para o bem de todos, para eles próprios que querem isso. Mas, assim, por muito tempo perdurou isso, esse nacionalismo, esse isolacionismo, né? A uniqueness, né? O aspecto único de ser japonês, né? Durante muito tempo se perdurou. E ainda nas gerações, né, daqueles representantes das gerações mais antigas, se percebe muito disso. Mas é por que eu coloquei nacionalismo, que tem esse traço, versus internacionalismo. O Japão é um mercado, é uma nação que tem a sua sociedade, o seu governo, os seus arranjos industriais e econômicos muito dirigidos para fora. Por que isso? Porque é uma das maiores potências econômicas do mundo, é a terceira maior economia do mundo, né? Atrás dos Estados Unidos, China, e aí então vem Japão, distante do quarto lugar, que é a Alemanha. Então, precisa, sim, integração, precisa estar no cenário global, porque para sustentar e pavimentar a via, de novo, né, para crescer
manter minimamente essa posição de terceira maior potência econômica, precisa estar como grande player no mercado global. Então, a internacionalização é questão de sobrevivência para a economia japonesa, para as organizações japonesas, né? Então, isso é muito interessante. E isso tem tem associado aí uma questão bem legal também, que é assim, ó, uma curiosidade. O japonês é muito curioso, né? O povo japonês é muito curioso, no melhor sentido dessa expressão. Então, o que vem de fora desperta muita curiosidade, sobretudo das novas gerações. Então, muita curiosidade, né, com aprender culturas estrangeiras, culturas que vêm de fora, aprender idiomas. Você não tem noção da profusão de escolas de diversos idiomas, os idiomas mais estranhos. Por exemplo, não acredito que vai ter uma escola do idioma, sei lá, Tagalog, no Japão, em Tóquio. Tem 4, 5 escolas. Você não acredita. Essas coisas assim, né, que é tipicamente japonês, que dá noção clara, né, do tipo de interesse e curiosidade que eles têm. Então, é bem interessante. A gente vai sempre ver isso, né, e respirar isso. Por um lado, alguns traços e até ranço nacionalista, mas por outro, né, esse afã, essa inclinação por absorver o que vem de fora. Olhem que interessante, né? Uma expressão disso, uma evidência bem objetiva disso. O japonês é uma das línguas mais maleáveis do mundo. É uma das que mais incorporam neologismo, mais neologismo tem. Ou seja, neologismo é geração de novas expressões que não são originais, né, do idioma. Então, no Japão, a todo instante, o vocabulário está se ampliando, se amplificando pela internalização de expressões que vêm de fora e que acabam achando espaço dentro da cultura, né, dentro da comunicação japonesa. Isso é um traço, uma manifestação muito evidente, né, do interesse, né, e do grau de abertura que o japonês tem. Você não tem noção do quanto na vocabulário japonês nós temos de palavras de origem portuguesa, né? Por exemplo, um copo de vidro, eles chamam de copo. É copo, né? O vidro é graço, de glass, do idioma inglês. Eles usam o hashi, né? Os chopsticks, hashi. Mas eles também, claro, usam e estão familiarizados com os nossos talheres, garfo e faca, né? Eles chamam de knife, fork, de fork, em inglês, né? De spoon, colher em inglês. Então, cara, você não tem noção do que tem de novas palavras incorporadas ao idioma japonês que vem de fora e que acabam achando espaço e plena aplicação, uso corrente confortável por parte, né, dos japoneses de forma geral. Olha que legal, que interessante, né? Ainda associado a essa questão, assim, são as dicotomias ou Tem uma outra expressão para isso que eu queria achar aqui, não vou achar, estou tentando achar no livro que tem essa expressão. Mas são essas dicotomias, né? Nacionalismo versus internacionalismo, o Nihonjin versus Gaijin. Nihonjin em japonês, como se diz, né? Japonês, a pessoa, né? O ser humano, o japonês, o natural do Japão, né? Nihonjin. Jin é pessoa, ser humano, né? O Nihonjin, aquela pessoa que é do Japão, Nihonjin. O Nihonjin, Gaijin. Jin, pessoa, Gai, aquele que é de fora, Gai, externo, de fora. Ou seja, o forasteiro, né? O estrangeiro. Então, tem essa dicotomia, né? Aquela história de, Nihonjin entende, a Nihonjin tem esta mentalidade, isso está fora do alcance, poxa vida, o que aconteceu? Não entendeu, né? Numa interação com um estrangeiro, não entendeu, Sasuga Gaijin desu, né? Assim, só podia ser Gaijin, né? Releva, é Gaijin. Isso é muito corrente, né? Mas dá noção, assim, de como é que eles enxergam, né, essa interação e como é que eles enxergam algumas limitações de aquilo que eles acreditam que é essencialmente japonês, da cultura, da mentalidade japonesa, que vai estar sempre fora do alcance, né, de quem não é japonês, do Gaijin, ok?
A questão da educação, me permita, eu estou passando assim, né? Está fazendo sentido, Lorosan? Me ajuda aqui. Será que está fazendo sentido? Eu estou passando, né, por alguns aspectos importantes. Sim, e que a gente vive. Está fazendo sentido? Alguns comentários aqui que depois eu passo para você. Ah, legal, excelente. Educação, puxa vida, o Japão, né, é reputadamente uma nação que põe à frente o esforço e a prioridade na educação, na formação da sociedade, né? Sobretudo olhando para o cidadão na mais tenra idade dele. Então, um esforço brutal que toda a sociedade imprime no sentido de formar o cidadão na condição de bebê. É uma coisa impressionante. Tem vários relatos, eu também não posso me estender demais aqui, mas eu vou, como eu disse a vocês, eu boletizei aí, já me lembrei de alguma coisa assim. É tão importante, tão interessante o alcance disso, né, que a sociedade, o governo, as organizações, as empresas e, claro, as organizações de ensino, escolas, nos diversos níveis, fazem um esforço em todos os aspectos, esforço financeiro, esforço de suor e lágrima, e faz também um esforço brutal para e passo às famílias, a ponto, gente, de isso ser uma questão que orienta a vida familiar. Eu vou colocar aqui. Orienta a vida familiar. Ou seja, uma vez que o casal tem o primeiro filho, por exemplo, isso é característico lá. Muda tudo na vida do casal. Muda tudo porque, assim, a vida deles, e tudo que acontecer daqui para frente, vai ser em função da educação do filho. Da educação do filho a ponto, eu só vou ilustrar com algumas evidências disso, né? Da educação do filho a ponto de, no determinado momento, quando ele já está na condição de ainda dando os primeiros passinhos, mas já pode ir para uma escola maternal, a família deliberadamente fazer uma escolha criteriosa, o pai e a mãe escolha criteriosa da qual o melhor material maternal na nossa cidade. E a ponto de, se nós moramos distantes demais do maternal, que a gente quer do outro lado da cidade, nós vamos nos mudar e vamos morar do lado do maternal, do lado da escola elementar. O negócio é assim, tem essa preponderância, esse apelo. E aí, por quê? Porque o melhor maternal leva a melhor escola elementar, que leva a melhor escola secundária, que leva a melhor escola, que a gente chamaria de segundo grau aqui, enfim, que dirige para a melhor universidade, que dirige para os melhores empregos, para as melhores organizações. E que dirige para um futuro confortável. Vocês me entenderam? É assim. Então, a importância da educação é central desde a mais tenra idade. Isso determina o futuro, a história que as famílias constroem. É impressionante. Tal é a relevância. Ok, gente? Tem muita coisa bacana para falar a respeito. Por exemplo, uma evidência disso. Eu vivi 4 anos lá, e eu todo ano eu aterrizo lá e estou na academia também, né? Faço questão de estar interagindo na academia, nas universidades lá, enfim, tenho amigos lá, gosto de estar lá, enfim. E, gente, assim, quando eu estava lá fazendo doutorado, os estudantes eram uma universidade top, né? Top 10 no Japão, Kobe University. Então, as grandes organizações, corporações, tem um ritual para isso. Tem um ritual, um processo para isso, que é de captura, no bom sentido, né, de cooptar novos formandos. Então, por exemplo, no nosso caso, que é a Escola de Engenharia, os engenheiros dessas organizações, dessas grandes empresas, a Toyota, a Sony, Sumitomo, e aí vai, né, Matsushita, enfim, vão lá nas universidades top, e aí vão bater a porta. Tem um ritual para isso, já é esperado, né? Tem um processo. Bate a porta do sensei. Lá no meu sensei, meu orientador, o Fuji Sensei,
direto nesse momento, e tem períodos no ano em que tem janelas para isso acontecer, para não haver perturbação, né? Então tem um processo ao longo de uma linha do tempo. Bate a porta, e aí é um processo, é um ritual mesmo, em que ele cumprimenta, se apresenta ao sensei. Tipicamente, quem é esse que vai lá? Ex-aluno do laboratório do departamento do Fuji Sensei. Fuji Sensei, estou aqui pedindo a sua ajuda. E o senhor sabe, o senhor me ajudou a entrar na Sony, na Toyota, e eu agora estou aqui e agradecendo e querendo mais da sua atenção, da sua ajuda. Eu quero contato com os nossos colegas que estão no último ano. E aí o Fuji Sensei promove os workshops internos. E aí assim, tem rodadas para isso. De novo, isso tem um período específico, se abrem rodadas de apresentação das empresas para os alunos, candidatos. Então, apresenta a empresa, convida e leva eles com todo cuidado e pompa para fazer o plant tour, fazer visita, né, aos escritórios, aos centros de desenvolvimento tecnológico, enfim, para encantar. Convida para jantar por conta da empresa, enfim, envolve, faz um esforço para envolver, cooptar. Isso tudo muito tranquilamente, muito transparentemente, entre todas as organizações que estão disputando, né, esse recurso escasso. Né? E olha só que interessante, que por outro lado, esses alunos, candidatos, né, eles sabem disso, obviamente, se preparam para isso. Existe, hoje, na minha época, isso, gente, releve para outra, estou falando de 20 e tantos anos atrás, o processo continua o mesmo. Os meios e os recursos é que são outros. Então, o pessoal ia nas livrarias e comprava, era uma bíblia de o profile, o perfil das empresas, das grandes empresas. Como é que ela se apresenta? O que eu tenho que explorar quando ela vier na escola se apresentar? E aí mostra-me qual é o salário de entrada, quanto tempo demora para chegar no nível de gerência, quanto tempo demora para sair de 500 mil ienes por mês até 750 mil ienes por mês, de uma geração, sabe, de bom tipo, o que é que ela pode me oferecer. É impressionante. Então, eles estudam isso e eles fazem essas escolhas. E essa é uma escolha que é por toda a vida. Por toda a vida. É assim mesmo. Então, entrou lá, não gostei. Eu tenho relatos bem interessantes, assim, até, chocantes, né, de equívoco, né, entrou, não era isso que eu queria, maus lençóis. Não consegue deixar, porque assim, você deixar a empresa, olha, sinceramente, legal aqui, mas eu não gostou, há um ano aqui não gostei, viu, vou para outra. Você deixa mal o seu sensei, os cujos sensei fica mal, entendeu? Poxa, você vai deixar mal o seu sensei? Esse cara está fora do mercado, esse está queimado. Vocês não entenderam o nível, a extensão da coisa? Mas enfim, não estou fazendo nenhuma crítica, é o que é, né? Esse é o roadmap, né? Enfim, então a educação é sempre muito relevante, né? E é interessante, gente, que claro, como a educação é muito robusta e trata, vocês vão ver, eu vou falar dessa escola elementar, e trata não só aspectos curriculares da formação curricular clássica, né? Mas trata da formação como um cidadão. Então, dentro das escolas, dentro de todos os níveis. Então, gente, quando esse cidadão formado chega nas organizações, muito do esforço que nós aqui no Ocidente temos que fazer já foi feito pelas escolas. Então, é muito mais fácil você lidar com essa massa crítica, né? Ensinando a cultura da empresa, as normas, os processos internos, enfim. Então, muito menos esforço, porque vem uma massa crítica muito melhor lapidada em várias dimensões da formação. Então, isso é bem interessante. Queria comentar também, né, aparece aí no próximo bullet aqui, né, Lauro-san, religiosidade, espiritualidade, superstição. Eu costumo dizer assim, a gente tem a impressão, né, shintoísta, budista, o japonês é muito religioso. Não é verdade. O japonês, ele é muito espiritual, né? Ele gosta das questões relacionadas ao espírito, à mente. É muito supersticioso, é impressionante, a ponto de tem números que são associados a mau agouro e os prédios, este andar não existe. Na prática, ele não diz que tem o andar número tal, por exemplo, né? Porque é mau agouro o andar número tal. Então,
e super supersticiosos, mas não são assim religiosos, no sentido de eu sou católico, praticante, eu sou protestante, eu sou evangélico. Não tem isso com essa força que aqui no Ocidente a gente tem, aqui no Brasil em particular. Querem uma evidência disso? Se nós olharmos, eu não tenho o último censo, que é o censo populacional, e que, entre outras coisas, entre outros dados, você pergunta, né, qual é a religião. Então, mas vai aparecer assim: se a população do Japão é 124 milhões de habitantes hoje, o resultado do censo vai dar mais ou menos assim: 190, 200 milhões de crentes, de religiosos. Como assim? É porque eles lá fazem opção por duas religiões muito frequentes, e às vezes três. Como assim? Por exemplo, eu escolho que os aspectos relacionados à vida e à morte, eu vou usar o shintoísmo. Os aspectos relacionados à paz de espírito, o meu mindset ao longo da minha jornada é budista. E eu gosto muito das coisas relacionadas ao matrimônio da Igreja Católica. Então, eu sou Christokyo. Christokyo é a Igreja Católica, né? Então, que é 1%, né, de quem tem, né, quem aponta na religiosidade, 1%, 1,5% é Christokyo, né, é cristianismo, né? Mas, enfim, vocês entenderam? Isso é uma evidência objetiva de que a religiosidade é assim muito particular, para dizer o mínimo, né? Ok? Então, é um tabu, é um mito, na verdade, não é um tabu. É um mito que o japonês é religioso. Não é religioso. Reconhece, respeita a religiosidade. Eles são muito respeitosos, né? Com a individualidade, muito respeitosos na individualidade, né? Com a individualidade dos outros e com a religiosidade que é de foro íntimo. A dedicação ao trabalho, me permitam avançar e explorar mais um outro bullet interessante aqui, né? A dedicação ao trabalho, uma vez que você deixou os bancos escolares, mesmo, né, mesmo não tendo decidido não fazer uma graduação numa escola, na universidade, tendo decidido fazer um curso técnico de 2, 3 anos e entrar no mercado de trabalho. Depois que você entrou no mercado de trabalho, né, e escolheu, foi acolhido por uma organização, cara, a dedicação é absurda, total. E aí eles botam no centro, né, o trabalhador bota no centro da sua vida, né, o trabalho. Tipicamente, assim, a gente vai perceber numa família típica japonesa, assim, a família, marido, mulher, 1, 2 filhos, assim, a mulher tomando conta mesmo, o foco dela é a casa, a economia doméstica e a educação dos filhos. A educação dos filhos, a economia doméstica, o bem-estar da família, olhando para as questões financeiras. Então, tipicamente, o japonês, que é o provedor típico, né, na sociedade japonesa, ele ganha o salário dele e direto é passado na conta corrente da mulher. Eu vou ter que falar baixo disso, senão essa moda pega aqui também. Então, o salário vai todo integral para a conta da mulher, porque ela faz a gestão financeira. E aí ela destina para ele, volta para ele uma mesada, tipicamente para pagar a cerveja, o cigarro, se ele fumar, o patinco, né, um jogo que é uma paixão nacional lá, o patinco, e os petiscos de final de jornada, de final de tarde, para acompanhar a cerveja, né, o yakitori, o espetinho de frango, o espetinho de carne que ele vai comer e tomar junto com a cerveja com os amigos. Então é isso que ele tem. O salário todo vai para... O bônus de final de ano, nos bons tempos, quando eu estava lá, eu cheguei lá no Bubble Burst, né? A época dourada da década de 80 tinha recém-acabado, mas era bônus. E aí a mulher, no final do ano, recebia esse bônus, 5 salários, uma paulada, renovava tudo dentro de casa, tudo. De eletrodomésticos, carro, quem compra o carro não é o homem, é a mulher, ela que determina. As empresas de forma geral tanto sabem disso que tem programas de marketing focado, a mensagem mais poderosa não é para a mulher. E aí, claro, explorando algumas famílias de produto, né? As vans, minivans,
o Station Wagon, por exemplo. Então, para a família. E aí, ele faz esse apelo. Vocês vão ver, logo vai aparecer também assim, o apelo que eles fazem para as crianças. E aí a Toyota se abre e ganha o coração das crianças, é impressionante, vou mostrar para vocês. E a criança vai influenciar a mãe, mãe, compra o Toyota, mãe, compra o Toyota. É uma coisa impressionante. Mas, enfim, então, eu estava aqui, né? Como eu disse a vocês, eu botei os bullets aqui, mas eu enlouqueço aqui nas questões de dedicação ao trabalho. Então, a mulher se dedica ao lar, à gestão dos recursos, né, para o bem-estar, né, financeiro, a educação dos filhos. E o homem ao trabalho, porque é a fonte de provento, é a fonte, né, que alimenta e que sustenta o que está a cargo da esposa tomar conta. Né? Tipicamente assim. E aí isso é tão pesado, é foco tão violento, que gera, claro, o workaholismo, né? o excesso de trabalho, o foco excessivo no trabalho, né? A adição, como é que chama? Não é adição, é addiction, como é que a gente chama? Alcoolismo, puxa vida, me faltou a expressão. Tem uma expressão em português que é para isso, né? O vício no trabalho, né? O workaholismo é o vício no trabalho. Então, isso é bem intenso. Hoje está atenuado isso, porque é um problema social grave, que se manifestou com muita intensidade. O pico foi na época que eu estava lá, 26 anos atrás, mais ou menos, 3 décadas atrás, 2 décadas e meia, 25, 30 anos atrás, era muito forte o karoshi. O karoshi que aparece aí, né? Essa referência. O karoshi é a morte por excesso de trabalho. Impressionante o que isso era corrente. E aí, como é que se morre por excesso de trabalho? O estresse é tamanho, o aumento da pressão sanguínea arterial é tamanha, que o cara tem um aneurisma, tem um infarto fulminante, tem como é que chama? Um AVC e morre. E aí a decorrência a origem foi a pressão, o nível de estresse e de ansiedade e de baixo nível de descanso que ele foi submetido. Eu vivi isso, gente. E é impressionante o poder que isso tem, né, de contaminar a gente. Eu vivi 4 anos lá. No meu último ano, como eu desejava, eu estabeleci uma meta super, hiper arrojada. Talvez se tivesse voltar no tempo, talvez essa fosse uma das minhas decisões que eu teria tomado diferentemente. Mas agora, né, eu teria ficado mais tempo, não teria sido tão arrojado. Eu vou voltar em outubro de 1998. Isso me impôs uma severidade tamanha, tão brutal, que, só para resumir, no último ano, eu trabalhava de domingo a domingo, 16 horas por dia. Vocês conseguem entender isso? Eu cheguei a ficar vários momentos da minha vida, desse último ano, sem voltar para casa. 3, 4 dias no laboratório. Eu juntava a cadeira, eu comprei uma cadeira especial para mim, para aguentar as longas jornadas, e eu juntava a cadeira e, na hora que eu estava muito cansado, ou eu afastava e dormia assim, ou eu juntava as cadeiras e dormia assim. Você não tem noção assim, de como isso paulatinamente vai como um coronavírus, vai te contaminando. É impressionante. Mas, assim, eu me recordo disso, né? Claro, tem os aspectos positivos, negativos dessa experiência, mas essa seria uma experiência que eu teria atenuado se pudesse voltar no tempo. Né? Uma das poucas que talvez eu tivesse decidido de forma diferente. Né? Então, o karoshi é muito sério. Eu não sofri lá, assim, eu não tive esse impacto lá. Olha só, eu tive um impacto que, no finalzinho, que eu estava na fase de defesa da minha tese de doutorado, eu tinha papers para entregar, a defesa para fazer, e aí me deu, de fato, um início de burnout. Burnout é queima dos fusíveis, né? Queima. E aí eu fui para o hospital. Eu falei para o médico o que estava acontecendo. Aí ele me deu soro, fiquei internado algumas horas, e ele disse, você tem que parar com isso, sai. Doutor, eu expliquei para ele o que eu tinha. Daqui a tantas semanas eu tenho que voltar para o Brasil, eu tenho que entregar a tese, e eu tenho que voltar para o Brasil. Ele, show desse cara. Komarimasu, né? Já, wakarimashita. Eu entendi. Vem cá. Aí me deu
me deu uma alternativa. Eu tomei uns energizantes, umas coisas, né, obviamente prescritas, com cuidado, mas que me deram sobrevida. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu consegui, fechei, né? Quando eu voltei para o Brasil, aí deu, de fato, um burnout. Mas, enfim, é um nível, né? E isso a gente não vai percebendo, gente, porque o sistema, você está dentro de um sistema que você é um componente, né? Ou você se encaixa ou é expurgado, né? Eu não sei como é que é isso, né? Ser expurgado, mas, enfim, eu não experimentei isso, eu me encaixei. Mas isso foi uma experiência extrema, tá, gente? Entendam assim. Os relacionamentos lá, Honne e Tatemae, isso é bem interessante. Honne é o âmago, o centro. É como se fosse o núcleo do Sol. Esse é o Honne. E o Tatemae é a fachada. Então, os relacionamentos sempre são assim. A gente se aproxima, japonês com japonês, japonês com gaijin, não interessa, japonês com estrangeiro, se aproximam, né? Eles se aproximam até que os tatemae, as fronteiras dos tatemae se tocam e interagem. Roné com roné, jamais. O tatemae é para proteger o roné, o íntimo, o foro íntimo. Então, assim, tudo é muito cuidadoso nos contatos, exatamente para evitar este erro, equívoco de ultrapassar a fronteira do Tatemae e puxa vida, expor, né? Chegar no Roné. E é um pânico quando isso. E eles têm muito pânico de que isso aconteça com os estrangeiros, né? Que podem não estar entendendo isso. Então, por isso que os relacionamentos, essa aproximação, é um pouco mais difícil, né? Isso, como eu disse a vocês, por favor, considerem que muita coisa eu trago de 25, 26 anos atrás, outras coisas mais recentes. Eu estou todo ano lá, enfim, mas tem coisas que, isso que eu estou falando, eu vivi muito fortemente nos primeiros 4 anos em que lá vivi, né? O formalismo versus os rituais. Então, as várias instâncias no Japão são muito formais. Quando eu digo várias instâncias, a empresa, as universidades, a sociedade de forma geral, tudo é muito formal. Se serve de rituais para permitir essa interação sem abalo, sem choque. E aí, os katas. Kata é a melhor maneira de fazer algo. Kata é isso, é a melhor maneira de fazer algo. É a maneira mais eficaz, né, de cumprir com uma rotina. Por exemplo, vocês vão lembrar do kata nas artes marciais. Kata é uma sequência de movimentos, se executadas naquela condição, conforme instruído pelo sensei, ela vai promover o máximo impacto, um impacto no sentido de eficácia. Seja ela uma sequência de movimentos de defesa ou de ataque. Eu também experimentei isso, eu já fazia karatê aqui no Brasil, lá também eu fiz karatê ao longo desse tempo, momentos que eu não pude fazer, não pude praticar, né? Por exemplo, na fase final do meu doutorado, não pude, mas eu ia muito, eu tinha o dojo que eu ia, eu lá conquistei a minha faixa preta, eu sou Shodan, né? Faixa preta primeiro dan, de karatê Shitoryu, que é uma modalidade de karatê, uma branch do karatê, bem tradicional, sobretudo na região onde eu vivi, que é Osaka, Kyoto e Kobe, né? Região de Hanshin, Kansai. Enfim, então o kata é um conjunto, né, de rituais, e para tudo tem um kata. Para tudo que vocês... Mas assim, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, não tem noção do alcance. Tudo. Tudo mesmo. É impressionante o alcance. E aí, é tão forte que eu tá aqui, entre parênteses, né, duas expressões que mais pontuam e populam com força o vocabulário do japonês, que é o que está aí, ó, shikataganai e shoganai. Shikata é a forma polida de falar kata, né? Shikata. Ga é um elemento de conexão, né, entre verbo e objeto. Então, shikata, o kata, a forma, nai é não há. Então, não há forma, não há maneira.
sorewa ne, shikata ga nai ne. Então, assim, isso aí, como é que eu faço isso aqui, fulano? Isso aqui, se ele nunca viu, ou se ele já viu, mas não sabe como é. Sou desse, né, Minato-san? Chotto, né? Chotto é assim, um pouquinho, né? Espera um pouquinho, né? Chotto, né? Sou desse, né? Muzukashi desu, né? Shikata ga nai to omoimasu yo. Eu acho que não tem jeito, acho que não tem um kata para isso. É impressionante. Ou shoganai. Puxa vida, cara, vou ter que fazer de novo esse teste. Sodas, né? Você falhou. Shoganai, né? Não há o que fazer. Faça o teste de novo. Entendeu? Se não entender, isso é bem. Então, faz referência à forma de fazer. Então, o japonês, você quer deixar em pânico um japonês, uma japonesa, apresenta ele uma situação que ele nunca vivenciou, ele, obviamente, não vai reconhecer um kata para aplicar. E aí fica em pânico, entra em pânico. Vai ter, shikata ga nai na. Então, é bem importante, né? A gente começa a perceber por que, né, que as questões de padrão, né, da forma, têm um apelo tão forte, né, na cultura japonesa. Mas eu digo isso não para assustar ninguém, assim, de, então viu como tudo isso funciona lá e não aqui? Não. Vou mostrar para vocês como muita coisa a gente consegue bypassar, né? Essa é uma vantagem que eles têm nesse aspecto, né? Mas a gente consegue bypassar isso com facilidade. Eu mostro para vocês na sequência. A comunicação escrita é um outro traço que é uma vantagem brutal que eles têm, né? A comunicação escrita deles é o kanji, de origem chinesa, os ideogramas, né, de origem chinesa, que são desenhos, são esses ideogramas que são figuras pictoriais, né? Tem um significado o desenho, né? O kanji, que eles 2 mil anos atrás foram lá e chuparam da cultura chinesa, que tem mais de 5, 6 mil anos, chuparam. E o hiragana e katakana, que eles é um silabário, é só fonema, a, ka, sa, ha, ba, pa, é só fonema, para representar na escrita os fonemas. Então, um kanji eu posso pegar, se um kanji gaku, escola, eu posso escrever gaku, com o hiragana, que é só sílaba. O katakana, mesma coisa, é sílaba, só que é para representar palavras de origem estrangeira. Então, o meu nome é escrito com katakana, Ginato, com katakana. Então, os fonemas, não tem significado algum, Ginato. Por isso que eles batem o olho e já sabem, não tem significado algum, e está escrito com katakana. É o sobrenome o nome do Ginato. Enfim, e o romaji. O romaji também é reconhecido como parte, né, da comunicação escrita, que é o alfabeto romano, é o nosso alfabeto, né? Romaji. Ji é escrita. Então, escrita romana, romaji. Então, eles usam também. Você vai ver, andando nas cidades, sobretudo nas metrópoles, os nomes das estações, das avenidas, o que quer que seja, escrito em japonês, mas lá abaixo também escrito com o romaji, né? Tokyo Daigaku, escrito lá, né, em japonês, na placa, na frente da estação, na saída da estação, na frente da Universidade de Tóquio. Tokyo Daigaku. Mas logo abaixo, Tokyo Daigaku. E nas grandes metrópoles, Tóquio é o caso, ainda em inglês, né? Tokyo University, ou the University of Tokyo. Então, é assim. Bom, e aí, por que eu comentei aqui? Isso é uma questão bem interessante, porque assim, é uma barreira brutal para essa aproximação, para você para apreender muita coisa do Japão. Porque quando a gente quer aprender alguma coisa, sobretudo aprender um idioma, aprender a cultura por extensão, você se serve da leitura escrita para aprender. Não é verdade? Você quando vai aprender inglês, espanhol, alemão, você vai usar o livro-texto, vai ler, vai escrever, vai tentar pronunciar a partir do que lê, não é verdade? Isso não é possível no primeiro momento com o japonês, porque você não consegue nem decodificar. O que é isso? Como é que eu leio isso aqui? Entenderam? É uma barreira adicional. Por outro lado, como ela tem uma linguagem, por exemplo, o kanji é essencialmente o que eles usam, né? Então, o kanji é pictorial, tem um conteúdo, uma mensagem muito forte associada, né, ao desenhozinho, a cada unidadezinha. Então, por exemplo, uma página escrita em inglês ou português, eles, em japonês,
vão consumir metade desse espaço. Metade, meia página. Tal é o grau de concisão de conteúdo, de mensagem intrínseca dentro do kanji. Entenderam? Então, isso é uma grande vantagem. Por isso que o japonês, a gente se surpreende, né, com a gestão à vista, que eles chamam de mieruka. Mieruka é muito poderoso lá, porque eles estão acostumados a isso. Né? A escrita deles é pictorial, é desenho, tem conteúdo. A questão de fonema é secundário. Bateu o olho, ele interpretou o que aquilo quer dizer. É diferente do que a gente faz, né? Na nossa escrita. Enfim, a importância, gente, super importante, conteúdo, né? A essência é fundamental, né, da cultura, mas, gente, envelopar a cultura adequadamente é muito importante. Mas tudo. Então, forma é muito importante. Forma é mais conteúdo. Não é assim, o que interessa é o conteúdo. É um ditado corrente aqui, né? Não, o que interessa é o conteúdo. Chega de firula. Não te preocupa com a perfumaria. A gente não diz isso aqui. Lá, não é bem assim. Na cultura japonesa, se você quer que o conteúdo seja interpretado adequadamente, cause o melhor e mais positivo impacto, envelope envolva numa forma que já fale por si. É tão importante em todos os aspectos, gente. Só para citar um exemplo, na culinária, a culinária é isso. Ou seja, claro que a comida, eu sou um fã da comida japonesa, da cozinha japonesa, né? Super saborosa, mas mais do que saborosa, ela tem que ser, antes de agradar o paladar, agradar os olhos, a visão. Então, é muito corrente assim. Vocês vão recordar com isso que eu estou dizendo, né? Que os pratos japoneses tipicamente são muito bem apresentados, são bonitos de se ver no prato, dá vontade de comer, claro, né? É isso que se quer promover. E aí é tão interessante isso que no japonês, a culinária japonesa depende de provocar uma sensação importante, né? Em quem vai apreciar o prato, que é assim, ó, tem que estar bem envelopado. A forma tem que estar tão bonita a ponto de ele bater o olho e dizer ou pensar, oishi sou desu. Oishi é saboroso, gostoso. Oishi. Come, oishi. Mas botar o prato na frente, oishi sou. Oishi sou. Esse sou aparenta sabor, aparenta ser saboroso. Já comi com os olhos, entendeu? Com tudo, gente, estou usando o exemplo da culinária, mas com tudo é assim. Tem que ter apelo visual antes. Por isso a envelopagem, né, na forma. Então, não é assim, não é perfumaria dentro desse contexto. Estão me entendendo, gente? E aí, para os meus amigos que me conhecem bem, sabem que eu sou um xarope com forma. Exatamente por isso. Quem foi meu aluno nas disciplinas, nos programas de pós-graduação aí, canto de VSM, mapeamento de fluxo de valor. Os caras não me aguentam, né? Porque eles, não é assim, não. Essa linha não pode descer em diagonal. Não entra em cima, entra sempre pela esquerda e sai pela direita. Não, entende? Cara, eu sou muito chato, porque eu sei do poder, né, de, se bem explorado forma, o que ela pode te ajudar. E quão eloquente isso também é para a promoção de entendimento do conteúdo. Bom, então, espero que esteja fazendo sentido. Nossa, me socorre aí, será que o pessoal está se manifestando aí ou já abandonaram a nossa live? Tem algumas manifestações aqui, Guirado. A imagem dele que ele está firme e forte aqui conosco. Coelho-san. O que você me diz aí, Louro-san? Tem algumas manifestações aqui, ó. Tem um colega nosso aqui. Deixa eu procurar ele aqui. Uma curiosidade aqui, o Maurício. Ele pergunta a você se você foi na cidade ou bairro modelo da Panasonic. Não fui. Não fui, não. Eu já ouvi falar, mas não estive lá ainda. Essa é a minha lamentável resposta, né? Porque eu não vou poder ilustrar, falar a respeito. Mas está na minha lista. Eu volto para lá em março, se Deus quiser, fevereiro de março, vou ver se eu consigo. Na esteira disso, me permitam dizer que eu estou louco para visitar, ainda não está viável,
The Woven City, The Super Smart City, a sociedade, a cidade super inteligente, que é chamada The Woven City. Woven City é cidade entrelaçada, interconectada, onde toda a tecnologia mais avançada da indústria 4.0 e desse mundo digital está lá aplicada no bem viver, para o bem viver da sociedade. É uma cidade autossuficiente que vai servir uma população de 2 a 5 mil, em fase piloto, 2 a 5 mil cidadãos. Eu me inscrevi para ser um desses moradores na fase piloto. E aí tem que dizer o que você quer fazer lá. Eu fiz uma proposta, um projeto, né, dentro do contexto, né, da Woven City, vamos ver. Mas eu e a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Kajima Antlers também se candidatou, né? Enfim, mas eu estou super atento ao que está acontecendo lá, né? Essa cidade, agora com a pandemia, provavelmente isso mudou a programação, mas era para ser inaugurada aos pés do Monte Fuji, num site bem antigo que a Toyota está convertendo. Essa The Woven City é um projeto da Toyota. Então a Toyota está saindo fora só da questão de mobilidade urbana, soluções de mobilidade, e está indo além disso, né? As questões relacionadas ao bem viver, né? Bem viver, enfim, a sociedade e a visão holística, né? Que mais modernamente tem sido aplicada. E isso está dentro do contexto, está no finalzinho ali, né? Nesse bullet aqui, Sociedade 5.0. Enfim, mas eu vou falar disso na sequência. Escassez e frugalidade, né? Então, o Japão é uma sociedade marcada por escassez a vida inteira. Escassez e eventos super traumáticos. Segunda Guerra Mundial, né? Foi derrotado e arrasado pela bomba, né? Hiroshima e Nagasaki. Teve o Hanshin Dai Shinsai, o grande terremoto da região de Kobe. Eu estava lá, inclusive. Puxa vida, isso teve um efeito brutal na minha vida. Graças a Deus, eu não sofri dano físico, mas alguns colegas meus, sim, perderam familiares, enfim. Então, Hanshin Dai Shinsai tem um impacto brutal. Depois teve, mais recentemente, só para se pontuar alguns, né? O tsunami, e seguiu-se como resultado do tsunami o problema de Fukushima, né? O desastre nuclear de Fukushima, imagina, gente. E agora a Covid, enfim. Então, dificuldades, percalços é algo que forjou né, o japonês, o mindset japonês. O japonês não é de chorar, e agora eu estou lascado, não é. Eles são muito, muito, muito fortes, né, em absorver o impacto do revés e levantar a cabeça e seguir na recuperação. E aí, então, isso ensinou a eles, né? O Japão é uma nação de muita escassez, né? Historicamente. Já começa pela escassez de espaço, né? Área, mais do que área, espaço mesmo, na amplitude de 3 dimensões. É um arquipélago totalizando aí 282 mil quilômetros quadrados, dá um pouquinho mais que o estado de São Paulo, mais Santa Catarina junto. Só que tem um detalhe, né? Para acomodar 124 milhões de pessoas, sendo que apenas 20% é habitável. Porque o resto é vulcânico e montanhoso, não dá. Então você tem que acomodar no equivalente ao estado de Sergipe, de Alagoas, Alagoas, 124 milhões. Quer escassez maior que essa? Com isso das sacadas, né, da engenhosidade no Kaizen, para usar da melhor forma o recurso, para ser frugal, ou seja, ser cuidadoso, usar o mínimo possível, não esbanjar. Isso é muito do traço, né, da cultura japonesa, mas porque foi forjada, né, por essas dificuldades, né, ao longo da história, né? Eu queria falar associado a essa questão da escassez, frugalidade, muda, motainai, muda é perda, né? E a gente já vê recorrentemente aí, né, nos escritos, papers, livros, muda, as 7 perdas do Ono Sensei, né? Mas tem um motainai. A gente às vezes usa, e está correto, né? Não está errado chamar de perda ou desperdício, porque são no dicionário da língua portuguesa sinônimos. Nesse contexto aqui não são. A perda eu recomendo chamar de perda um muda.
são as 7 perdas que se verificam ao longo do fluxo do ente que fui, seja material, informação ou mesmo cliente-paciente. E o recurso aplicado a as etapas de agregação de valor, ponto final. Eu não vou mergulhar nisso, mas eu tenho um paper que eu escrevi há pouco, quem tiver interesse depois eu mando o link do paper, no meu livro, a segunda edição, eu estou tratando disso, né? Então, muda isso. São as 7 perdas que se manifestam ao longo do ente que flui e associada aos recursos que estão ali para agregar valor. E o que é desperdício? São os excessos que não estão presentes associados ao ente que flui, nem ao recurso aplicado para agregar valor. E aí, por exemplo, tipicamente eu vou ilustrar. Então, o muda são as 7 perdas, é fácil, né? Montanha o que é? Bom, é você usar iluminação em excesso, deixar o espaço e não desligar o ar-condicionado, é você alocar espaço físico e desnecessariamente, ou seja, puxa, tem espaço, alocou esse layout, olha só o desperdício, eles vão falar assim para você, mas aqui está essa célula, essa linha, tem desperdício de espaço aqui, ele não vai dizer muda, ele vai dizer assim, sudas, né, vai dizer, motainai, não, motainai, deixar no prato, isso foi a primeira lição que eu recebi lá, uma das primeiras, no refeitório da universidade, logo que eu cheguei lá, a gente ia almoçar no restaurante universitário, e aí me servia, e logo que eu cheguei, tem coisas que, hoje eu amo tudo, como tudo, mas quando eu cheguei, eu pegava, e pelo que eles outros estavam pegando, eu pegava também, e às vezes, não gostei desse negócio que não vai dar para comer, eles sobravam. E aí os caras, eu era o centro. E a gente sentava na mesa junto, 10, 12 colegas. Aguinaldo-san, sobrou, motainai, doste. Por que está sobrando nessa? Está ruim do estômago? Por exemplo, né? Não, mas eles não falavam assim para provocar. É surpreso mesmo, porque é uma coisa que não se dedica. Você olha para os pratos, para os bandejas, não tem sobra nenhuma. Entenderam, gente? A frugalidade, né? Não pega mais do que, não usa mais do que o estritamente necessário. Enfim, isso é bem importante, né? O apelo da tecnologia, o apelo que a tecnologia tem para a sociedade japonesa é uma coisa brutal, mas perpassa e muito, né, esse ambiente que a gente está acostumado de aplicação da tecnologia no ambiente industrial, no ambiente corporativo, mas muito além. Isso tem um apelo brutal, brilha o olhinho do japonês em todas as instâncias, na sociedade de forma geral. As crianças, os adultos, os idosos amam tecnologia. Eu vou dizer uma coisa para vocês tão impressionante que vocês lembram daquele cachorrinho? Isso tem já, eu vou dar um chute que eu não me lembro bem. Eu tenho isso registrado numa das apresentações que fiz, né? O Daibo é um cachorrinho da Sony, um cachorrinho que um robozinho que ele atendia aos comandos de voz. Então ele caminhava, sentava, latia, ele percebia de onde vinha o comando, ele ia em direção. Fazia algumas brincadeiras, rolava, pegava a bola, enfim. Vocês acreditam que então isso aí era um xodó da sociedade japonesa? Quando a Sony decidiu por descontinuar, cara, foi uma comoção nacional. E aí, gente, a correria para comprar nas lojas os estoques que houvesse. Foi um mercado negro de peças de reposição. E aí a Sony ficou impressionada e apavorada, né? Retardou a descontinuação. Olha que interessante, foi perceber que muitos desses que correram em busca do cachorrinho, de peça de reposição do cachorrinho, eram pessoas solitárias e idosos que viviam sozinhos e que a única companhia que tinha era o cachorrinho com quem eles conversavam, brincavam com o cachorrinho, muito embora, obviamente, sabem, né, que é um robozinho limitado. Mas vocês não entenderam, assim, tal é o encantamento com a tecnologia. A gente tem vários outros exemplos muito interessantes, né, que evidenciam objetivamente, né, esse brilhar do olho para a tecnologia. É impressionante. O japonês, a cultura japonesa, a sociedade japonesa é a cultura no mundo inteiro que mais rapidamente absorve novas tendências tecnológicas. A sociedade aplica tudo da tecnologia lá, cai, imediatamente
absorver. É impressionante. É uma, né, inclinação, adora tecnologia. Tem origens, isso que não vai dar para explorar aqui. O perfil etário, né? Um outro está super importante, é a sociedade, uma sociedade velha, né? E irreversível envelhecimento, né? Provavelmente dentro de 20 anos nós vamos ter 40% da população mais de 60 anos. Puxa vida! E aí a força de trabalho? Então, o que está acontecendo? Políticas, né, novas para permitir imigrantes, a entrada de imigrantes, para engrossar as fileiras, né, da força de trabalho. Isso é uma das frentes. E esforços de tecnologia em substituição da mão de obra, porque não tem. Não é porque, então essa preocupação que no Ocidente tem, né? A tecnologia, o robô vai tirar emprego. Lá, ele levanta a mão para o céu quando o robô pode fazer alguma coisa, porque não tem quem faça. Eu estou, claro, exagerando na linguagem, mas é isso. Então os caras, né? Eles saúdam, né, a entrada da tecnologia, da robotização, desses recursos, né? Bom, a estabilidade do emprego, né? Na verdade, é aquela história de emprego por toda a vida, lifetime employment, isso é um mito. Apenas 30% da força de trabalho se beneficia disso, de forma geral, né? Isso é as estimativas que se faz, se fez algumas pesquisas, mas em torno de 30%. 70% não goza, né, desse emprego vitalício, estável. Inclusive, uma profusão, uma intensa aplicação de mão de obra terceiros, né? Em atividade fina, linha de montagem da Toyota, lá tem terceiros. Acontece que tem uma relação de longo prazo entre o terceiro e o contratante, que esses caras, muito embora você pergunte, você é da Toyota? Olha, eu estou aqui, mas eu sou terceiro. Mas ele está ali há 5 anos dentro dessa fábrica da Toyota, por exemplo, entendeu? 10 anos. Então, como assim? Mas tem, né, esse contrato por trás, mas tem todo o esforço de preservar, né, o emprego das pessoas. Né? Essa flexibilidade no sentido de, puxa vida, de fato, uma das fábricas da Toyota, por força de uma linha que aqui monta, caiu demanda, está sendo descontinuado, o que quer que seja. Então, desloca para outra unidade, para outra operação da Toyota, essa força de trabalho que, ao invés de dispensar, desloca para uma outra operação. Enfim. A questão da senioridade é muito importante, né? Em todas as instâncias, né? Quem vem antes, quem nasceu antes, quem tem mais experiência, sempre tem a prevalência. Então, a figura, né, do senpai, do mais experiente, do sênior, é algo presente sempre. Dentro de casa, na família, a família, o sênior, o topo da família, no arranjo é o avô. Se ele vive com o filho, é ele é o top. Depois vem o pai. Depois vem o primeiro filho homem. Depois vem a avó, se ela mora junto, né, com eles. Depois vem a filha e a mãe, né, no arranjo, né? Mas quem manda mesmo é a mãe. Então é assim. Então quer brigar com um japonês, entrar no ofurô antes do avô. O filho entra no ofurô, vai tomar banho no ofurô antes do avô. Meu Deus, acaba o mundo. Porque não pode, né? A primeira prioridade do uso do ofurô antes, a água do ofurô quentinha é a do avô. Depois que ele se banhar, aí o pai pode ir, depois o filho pode ir. Só uma evidência, né, de respeito a isso, em todos os instantes, em tudo. Na universidade, na empresa, em tudo, gente. No clube. Bom, e a indústria 4.0, eu vou puxar por alguns, a indústria 4.0 é algo que está com muito... Claro, começou isso na Europa, na Alemanha, com mais força, mas o Japão está num esforço brutal de catch-up. Os próprios alemães estão reconhecendo. Cara, os japoneses têm aquela pegada de estamos muito atrás, muito atrás. Eu tenho lido artigos científicos, né, pesquisa séria a respeito. Os caras estão fazendo a pesquisa revelando que, cara, esse é um discurso de de fachada. Eles estão para e passo conosco, em alguns aspectos mais avançados. É impressionante. Não vai dar para elencar aqui, mas eu queria muito trazer, né, o que eu vi lá nessa feira em Chiba, perto de Tóquio. E a Society 5.0, que a sociedade japonesa se organizou, governo,
empresas, grandes líderes, a sociedade como um todo se organizou para promover esse modelo. Eu não vou poder apresentar aqui, quem sabe eu consiga, né? Eu já, numa live passada, eu falei da sociedade 5.0, o que é, os construtos, bem legal. Tem um vídeo, eu passei o vídeo do Woven City, da cidade super esperta, super inteligente. É impressionante. Então, é para aí que as coisas estão se dirigindo, né? A evolução de tudo que a gente tem visto em termos de arranjos industriais, economia, indústria, está migrando para aí. No Japão está migrando, está evoluindo e canalizando para aí, para a sociedade, né? Beneficiar-se disso, né? Que é esse modelo da sociedade 5.0. Bom, gente, Loro-san, eu acho que eu aqui enlouqueci, né, e avancei, são 7h28. Eu já devia estar, né? 7h28, né? Sim. 7h28. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, vou só passar esses bullets para pontuar aquilo que, né, ano passado eu comentei, mas que notadamente estão incorporados no meu mindset, na minha forma de fazer as coisas. E na Lean Way, então, o aspecto da disciplina, mas o entendimento que disciplina, que a gente tanto cobra, o japonês é disciplinado, o ocidental não é, o brasileiro não é disciplinado, por isso que não dá certo. Não é isso. O que a gente correntemente aponta como indisciplina não é resultado de má vontade e de rebeldia em cumprir o que foi acordado. Não é isso. É equívoco. É porque tem um processo super importante que o japonês faz com rigor, que a gente não faz. A gente não domina. Que é assim, para você chegar lá, né, em disciplina, cumprir com o que foi acordado, cumprir com o padrão, então tem que aprender a cumprir com esse padrão. Tem que dominar profundamente a execução, conforme esse padrão. Então, para isso, para chegar nessa condição, eu preciso de alguém que ensine isso. Então, é o senpai, kohai, sensei, seto. Então, essa figura, a responsabilidade maior é ensinar. Se o aprendiz não aprendeu, o professor não soube ensinar. Ponto final. É assim que é o moto no Japão, na Toyota em particular. Então, ele está imbuído disso, dessa responsabilidade. Tem com ele o domínio do que vai ser ensinado, profundo domínio, ele sabe executar. Então, não ensina quem não sabe, só se ensina se você domina. Então, ele domina o que vai ensinar. E ele domina um outro componente super importante que, via de regra, a gente negligencia, o método de ensino. Como ensinar? É TWI, é um aspecto do TWI, que é adaptado, né? Então, isso permite, de posse disso, né, de entendimento do conteúdo do que vai ser ensinado, entendimento do método, a melhor forma de ensinar, como é que ele se assegura que está sendo apreendido, e, por outro lado, o seto, o aprendiz, shuhari, é baixar a guarda, desaprender para aprender. Eu não posso, né, aqui avançar muito, mas também se preparar para aprender. Então, posto isso, esse é o pano de fundo, aí tem toda a aplicação dessas técnicas, né, de ensino e aprendizagem, que eu vou promover no primeiro momento o entendimento ao aprendiz a respeito do que está sendo proposto. Um novo método, uma nova sequência, uma nova forma de fazer, né, um padrão diferente. A ponto dele ter pleno, profundo entendimento, executar com domínio absoluto. E aí, domínio absoluto na execução, a ponto de reconhecer que, cara, essa é a melhor maneira mesmo de fazer. Como é que até ontem eu não fazia assim? É isso, eu tenho que fazer assim. Entenderam? Com isso, domínio vai promover confiança nesse novo método. E se eu tenho a possibilidade de repetir, eu vou ganhar plena proficiência, que é o nível de eficiência, que é o resultado de habilidade e esforço. E aí, confiança absoluta. Confiou no método, cumpriu. Cumprimento do padrão. Esse é o processo, gente. E a gente, às vezes o cara não cumpre, a gente diz, olha aí, não está fazendo. É porque não passou, a gente não respeitou esse entendimento, domínio, confiança e cumprimento. E aí, claro que o cara não vai cumprir o padrão, vai voltar, né, ao método que ele confia, que ele domina, que é o que ele sabia fazer antes. Entenderam a coisa? Então, isso é muito forte na nossa cabeça. O planejamento, um esforço, mais recurso, maior fração, que eu quero dizer assim, muito mais esforço, muito mais recurso e tempo relativo ao que o recurso e tempo
destinado a fazer, executar. O PDCA e mentalidade A3. Pô, A3, se você jogar no meu Miguel Caborda, aqui, ó, eu sempre mostro isso para a turma, né? Estou aqui no meu home office. Aliás, olha só, recheado de... Eu literalmente falo com as paredes. Recheado de flip chart por tudo, né? Flip chart por tudo, por tudo, por tudo. Eu falo literalmente com as paredes. E aqui está o meu Miguel Caborda. É o quadro de gestão vista da Leanway, né? Ali está o A3 da Leanway, o A3 de presença digital, está o A3 do Gnato, do desenvolvimento do Gnato. Então, isso é uma prática que eu incorporei brutal e profundamente. Aliás, tão brutal e profundamente que eu dou aulas, né, nas universidades a respeito dessas questões, e agora há pouco estou fazendo mentoring, né, com um dos nossos clientes nas lideranças para desenvolver o A3 de capacitação, de autodesenvolvimento. Então, um conjunto, né, de executivos que estão comigo e eu estou ajudando nesse processo, que é aplicando o A3, né, uma mentalidade A3, um formulário A3 de proposta para autodesenvolvimento, né, para construir um plano de melhoria, né, de performance, preparo, competências técnicas comportamentais para alavancar o desempenho do seu time. Bom, Genchi Genbutsu, vá lá ver antes de qualquer coisa, né? E aí não dá para a gente mergulhar aqui, mas Genchi Genbutsu né, Genchi é lugar hoje, real, no sentido de agora, é o lugar agora. Genchi, Gen é momento presente, Chi é lugar. Então, assim, é o lugar no momento presente, é o lugar real. Genbutsu é a coisa no momento presente. Então, é como se fosse, a tradução livre Genchi Genbutsu é ir ao Gemba, Genchi Gemba é a mesma coisa, ir ao Gemba, ver a coisa real, o Genbutsu, né, a coisa. E aí, mas é mais que isso, não é ver a coisa, é sentir. Usa cinco sentidos. Eu não posso, né, ilustrar aqui, mas eu fico, né, me comichando para falar, mas é um negócio extraordinário, a profundidade do que é o Genchi Genbutsu, quando a gente enxerga a amplitude, né, é sentir, vá lá sentir por você, vá lá sentir usando todos os canais disponíveis. A responsabilidade do líder no desenvolvimento das pessoas, e essa mote, né, da própria Toyota, que é Hitozukuri. Hitozukuri quer dizer desenvolver gente. Hito é gente, pessoa, ser humano. Zukuri é de fabricar, produzir. Aqui a tradução adequada seria desenvolvimento de gente, desenvolvimento de pessoas, né? Muito forte para nós, a gente acredita nisso na nossa prática, né, que a gente tem que desenvolver. E o rigor ali naquele primeiro item lá, entendimento, domínio, confiança, cumprimento. O Senpai Kohai. Senpai é o sênior, Kohai é o júnior. Essa relação, a responsabilidade do Senpai pela trajetória do Kohai. A importância da relação Sensei-Seto. Sensei é o professor, o mestre, e o Seto é o aprendiz, né, o estudante, né? Então, esses dois pares, né, Senpai Kohai e Sensei Seto. A relevância disso, dessa relação que se estabelece, gente, eu construí isso, né? Eu tenho meus senpais no Japão, até hoje a relação está intacta. Ou seja, quando eu vou para o Japão, eu aviso o meu senpai que eu estou chegando e ele veste, calça os sapatos de senpai e vai me ajudar. Onde é que eu posso te ajudar, minha pessoa? O que você precisa de mim? Blá, blá, blá. Ele é responsável por mim a vida inteira. É uma coisa impressionante. A gente usa essa figura aqui dentro da Leanway. Né? Quem é o senpai? Eu sou senpai de 3 colegas, e os colegas são uns senpais dos outros. Né? E lembrem bem, assim, a questão de quem é senpai de quem, senpai tipicamente é aquele mais experiente, mais tempo de casa, né? Mais sênior. Então, isso coloca, não é único o suficiente, mas já habilita, né, a ser senpai. O coletivo versus individual, isso também para nós é muito relevante, né? A coletividade, o trabalho em equipe, essa questão, né, do curto versus longo prazo, a importância que a gente tem, né, de longevidade das coisas, longevidade das organizações. É típico, a gente trouxe esses dias, modo de dizer, né, algumas semanas, uma live o presidente da AVEX, uma empresa que a gente tem uma boa relação, e eu recorrentemente vou nas missões técnicas, levo o pessoal para ver lá. Convidei o Ikoma-san. Ikoma-san é Ikoma Shacho, ele é o presidente. E aí ele veio falar das estratégias, como é que ele está atravessando essa pandemia. Poxa, é um negócio brutal, né, do impacto. E aí ele falando, então a gente, mas nunca perdendo de vista que a gente, o alvo é
a longevidade, a gente quer construir, o que a gente está fazendo hoje é para garantir que nós, daqui a 100 anos, estejamos aqui. A organização, ele sabe bem, ele não vai estar, nem os que estão ali presentes, talvez nem os filhos, mas ele quer que ela esteja inserida nessa sociedade, nessa comunidade, nessa cidade, atendendo a essas outras organizações que hoje são clientes, são fornecedores, e que seja de apelo para netos e bisnetos dos que estão hoje atuando, trabalhando aqui. É um negócio impressionante assim, o alcance. Bom, comunicação visual, né, o Mieruká, o Medemiru, que é bater o olho, entendeu? Isso é algo que eu forço muito, né? É aquilo que eu comentei, a forma e conteúdo. O conteúdo é importante, claro, é essencial, mas eu não envelopo assim, achando que é firula, achando que é perfumaria. O exemplo do VSM, eu não posso ir muito além aqui, mas se eu mostro para vocês os VSMs que eu costumo construir, desenhar quando é preciso, né? Ele tem um padrão inequívoco, esse VSM do Gnap, porque eu faço algumas considerações, sempre preservo considerações de forma muito importantes que me potencializam o VSM na eloquência dele. Bom, formalismo, os rituais, a gente tem rituais, por exemplo, o Nemawashi, que é o de decisões tomadas em grupo, mas antes a decisão tomada nas instâncias informais. Quando chega na instância formal de bater martelo, já está tomada a decisão na prática, isso é o Nemawashi, evitando, é uma prática bem interessante, Nemawashi, porque é uma tática que circula o interlocutor no sentido de cooptar, né, de ajustar o entendimento, enfim. Então, está tomada a decisão em instâncias informais, quando chega no momento formal de bater martelo, já está tomada a decisão, não tem conflito, não tem surpresa para ninguém. No surprise. Bom, Louçã, cara, assim, eu me enlouqueço, que tem muita coisa, né? E eu tinha trazido, eu vou deixar à disposição do pessoal esse material, e aí tem algumas observações, eu vou passar aqui só para o pessoal ver, tem algumas observações do que a gente tem visto Olha só, isso aqui são observações da escola elementar. Muito do que eu mostrei para vocês aqui, comentei, a gente viu mesmo vivo nessa escola elementar, nessa Kurosasa, a Kurosasa Elementary School. É um negócio impressionante. Então, tem algumas descrições, né, do que a gente viu lá, que vocês vão rebater e vão relacionar com o que eu comentei há pouco. É impressionante. Eu achei legal trazer isso como ilustração prática, né, do que eu vivi, eu agora, recentemente, a gente viu isso, vê hoje lá. Além disso, alguns destaques, né, para o que a gente vê de gestão de operações na Toyota, tônica na Toyota, né, em termos de alcance, mensagem que dá para o mercado, inserção, né, no mercado. Aqui comentei, gente, como é que eles se relacionam com a sociedade. Eles têm canais específicos, né, de trazer a criançada em diversos níveis, né? Isso é um processo, é uma aula. Eles estão tendo uma aula que a aula é dentro da Toyota e se encaixa perfeitamente dentro do currículo. E várias escolas se servem dessas aulas prontas da Toyota, e aí é impressionante, mas mais do que isso, também cria certa, vamos dizer, encantamento, né, com o que é a Toyota, com o que propõe a Toyota. Enfim, as questões, né, do rigor em desenvolver gente, né, o Hitozukuri, conforme eu comentei, isso aqui é uma ilustração dos nossos senseis da Hirayama atuando, né, e com esse rigor, né, de desenvolver gente, com o rigor do instrutor, né, do sensei, né, que tem a responsabilidade por formar. A importância brutal do dojo, né, é a instância onde eu treino, instruo, offline, antes de botar no on-the-job training, no Gemba, né? Então, um rigor absoluto nisso, né? Muitos dos nossos clientes tiveram a oportunidade de lá estar aprendendo o dojo da Hirayama e estabelecer o seu dojo aqui no Brasil, dentro de casa. Os karakuri, os mecanismos de automação de baixo custo, é um negócio impressionante o apelo que isso tem
nas organizações industriais no Japão, é impressionante. Tem uma feira brutal, enorme lá a respeito disso. Enfim, gente, eu nem vou tentar formalmente fechar aqui. Eu encerro assim, né, essa minha fala, e aí vamos ver se a gente tem chance de conversar um pouquinho a respeito de alguma curiosidade, algum interesse específico de quem ainda nos acompanha aqui, porque são 19h40, 19h42. Loro-san, o que você me diz aí? Ginato, o Coelho-san, ele agradece aqui por você estar compartilhando aqui a sua vivência, a sua experiência no Japão, que para ele está sendo bastante rico. Que bom, fico feliz. Esse material, embora eu não tenha conseguido explorar conforme eu gostaria, né? Porque, como eu disse, eu comecei a resgatar da memória muita coisa, e isso realmente me fez explorar aspectos que não estão aqui estritamente no roteiro, ou nesse pequeno guia, né? Eu já sabia disso. Mas esse material está à disposição de vocês, nós vamos deixar lá na página, né, dos downloads do nosso site, né, www.linguay.com.br. Essa live vai estar gravada no YouTube, então pode recomendar para algum colega assistir, se quiser. Tem papers que vão ilustrar alguns desses aspectos, né? Por exemplo, da indústria 4.0 no Japão, da sociedade 5.0, vídeos dessa The Woven City, da Super Smart City, da Toyota. Tem uma série de coisas legais. Eu vou deixar lá e quem quiser, sirva-se. Vai ser uma satisfação se, né, puder despertar esse interesse, essa curiosidade. Loro-san. Ginato-san, o Maurício Sorrentino, ele comenta que dentro da nossa cultura, né, da nossa vivência, a gente tem uma admiração aí forte por Taiichi Ohno, logicamente, né? E ele pergunta se no Japão tem a mesma admiração, por exemplo, por Deming ou Duran. Como que é isso lá? Perfeitamente, assim, nesta ordem, Deming e Juran são considerados como, para nós no Ocidente, gurus, né, em gestão da qualidade, gestão e desenvolvimento industrial, desenvolvimento das organizações. Então, sim. Agora, claro, né, a gente, assim, o Sorrentino-san, que fez colocar a questão, isso muito dentro do ambiente empresarial, né? O pessoal reconhece, industrial, sobretudo, reconhece o papel que teve décadas atrás, né, em trazer elementos que serviram de base para o desenvolvimento das organizações, desenvolvimento industrial no Japão. Então, eles reconhecem, sim, com essa deferência, esse grau, essa deferência, né? Deming e Juran. Eu diria, da mesma forma como a gente reconhece o Ohno Sensei, né? o pai do sistema teórico de produção. E que, claro, para eles é uma grande referência, né? O Ohno, Taiichi Ohno, é uma grande referência. Mas, sim, Deming, Juran são grandes referências, grandes gurus, e eles têm uma gratidão eterna pelo que eles fizeram, o esforço que fizeram de ir para o Japão e fazer palestras, treinamentos, né, para um contingente enorme, né, de japoneses, de executivos, de técnicos e engenheiros japoneses. Eles têm uma gratidão enorme. É muito legal. Sorrentino, é o que eu posso comentar a respeito, né? Ginato-san, pelo menos mais uma questão aqui, aí é uma curiosidade aqui, aproveitando o seu conhecimento. O Kokudai-san, ele fala sobre Kokudai-sensei! Ele fala sobre o arigatou. Ele fala sobre o arigatou. Veio de obrigado, mas parece que não é obrigado, né? Você tem algum comentário sobre isso? Isso é mais folclórico, assim. Não há prova cabal de que tem. Assim, o pessoal comenta, né, que tenha vindo do português, não é verdade. Não há comprovação consistente a respeito. Então,
os estudiosos das línguas, os estudiosos da língua japonesa não reconhecem essa origem, é o que dá para dizer. A origem é incerta. Se arigatai, que é a expressão original de gratidão, mas assim, difuso, vago, a origem é real. Mas é pouco provável que tenha sido o obrigado. Foneticamente parece, né? Mas não é só é uma coincidência. Alguns acreditam que sim, mas não tem base científica, não tem base defensável. Maravilha, Ginatto-san. Eu não sou um estudioso da língua japonesa, eu sou um apreciador. Eu adoro tudo que vem do Japão, adoro japonês, eu adoro línguas de forma geral, adoro a língua japonesa, eu faço um esforço brutal para falar quando tenho as poucas oportunidades que tenho. Lamentavelmente, por conta de não ter muita oportunidade, o japonês vai enferrujando, mas eu adoro. Então, eu estou falando como um apreciador. Mas eu sei disso porque essa questão já me veio várias vezes, e aí eu tenho na ponta da língua o que eu ouvi dos especialistas, né, dos pesquisadores especialistas. E aproveitando aqui o bate-papo aqui, Ginatto, e olhando agora para um lado curiosidade e cultural também para você, aproveitando que você está disponível nesse bate-papo, o Kukudai aproveita aqui para perguntar se você já teve a oportunidade de comer natto. Claro! Pessoal, assim, natto, o pessoal costuma dizer assim, que você gosta ou detesta, odeia. O natto é uma iguaria típica japonesa, mas é de soja, vou usar a expressão putrefada, ela fermenta e apodrece no limite, né? Então tem um aspecto pegajoso, tem um odor forte, característico e um paladar também super agressivo. Então, adora ou detesta. Só que gosta ou detesta. Tipicamente, os estrangeiros detestam. Assim, aquilo, oishi, comer com os olhos, já não come, já sai correndo. Então, eu como natto, não aqui no Brasil não, mas quando eu vou para lá, eu faço questão de comer de tudo. E natto, inclusive. Ok, Ginatto-san. Ginatto, agora são 19h49. Eu acho eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Ginatto, aproveitando, comentar um pouquinho sobre o nosso fórum, né, para as pessoas que estão conosco, só para dar um recado do fórum, né? Claro! Acho que é importante você dar um recado para as pessoas, aí claro. Podemos encerrar, Ginatto. Fantástico! Vocês sabem, todas as quintas-feiras nós temos essas lives. Na semana que vem nós temos uma participação especial. Quem vai conduzir na semana próxima é o Sanderson, nosso colega, consultor da Alienway, trazendo para esse momento os colegas parceiros, Pablo, Sam, Lilian, Raimundo da Fonte, uma empresa de Recife, ou atuante, né, no Nordeste, com base em Recife, eles vão falar sobre TPM. Depois, na semana seguinte, nos dias 25, 26, 27, eu já digo, não percam, é o Leanway Forum 2020. É o fórum de 3 dias da Leanway, 25, 26 e 27, onde a gente vai estar trazendo, durante as tardes, nós teremos os mini-cursos gratuitos, super legais, mini-cursos dados pelos consultores da Leanway, de temas, de módulos que a gente aplica no nosso dia a dia, né? Que a gente vai eleger por conta de provável interesse e apelo, né, para os nossos colegas e amigos aí. E à noite, é uma sequência de palestras, apresentações, cases. Nós vamos ter os nossos parceiros da Hirayama, nós vamos estar aqui, eles vão entrar na live, tudo live, tudo ao vivo. Nós vamos estar 8 horas abrindo com eles. Começa às 6h30 da noite e termina às 9h15, todos esses 3 dias. Com eles vão entrar às 8 e vão avançar conosco até às 9h20 da noite. Lá, portanto, eles vão estar 12 horas na frente, 8 da manhã. Então, nós teremos os diretores
da Hirayama Consulting. Vamos falar sobre coisas super avançadas, tecnologia, falar sobre como é que as coisas, né, a atuação lá dele está acontecendo nesse momento, o que tem pela frente. Vamos falar de tecnologia aplicada à gestão da segurança, um negócio super arrojado que eles estão desenvolvendo. E nós vamos ter o colega Burger da Gerdau USA, dos Estados Unidos, também participando, apresentando o case. Nós vamos ter a Valesca, a diretora do Grupo Fleury, falando sobre a aplicação de gestão de operações, recursos de monitoramento de desempenho operacional dentro de unidades de saúde, clínicas de diagnóstico. Nós vamos ter o nosso amigo Carmanhã da Mali falando sobre gestão para o Gemba, só que usando recursos remotos. Enfim, eu estou citando alguns. Nós vamos ter os nossos colegas e amigos da Jacto Agrícola também dando o seu depoimento, falando, né, de como é que estão enfrentando esse momento importante, enfim, compartilhando experiências conosco. Bom, gente, assim, é uma riqueza monstruosa. Nós vamos ter a academia também, o professor Helder Diniz, da Universidade de Pernambuco, falando sobre WCM e o que é que está sendo possível realizar em termos de formação remota, né, de estudantes, né, de especialistas, né, em gestão de operações, enfim. É muita coisa legal que tem por aí, gente. Não percam. Aproveitem, já entrem no nosso site e já façam a inscrição, que é fácil, é gratuita, é muito simples. Vai ser uma satisfação contar com vocês lá. Muito bom, Gradação. Acho que é isso. É isso. Quero agradecer os amigos e colegas que estão conosco, que estiveram conosco. Foi muito bom. Foi muito legal o nosso bate-papo. Agradecer você também, Gnato, por mais um momento da sua disponibilidade conosco. E nos vemos na próxima quinta com o Alexandre Sanders. Excelente, vai ser ótimo. Eu também vou estar me juntando aí à audiência para acompanhar e aprender com as experiências que o pessoal da Raimundo da Fonte vai nos trazer, nos apresentar. Muito legal. Senhor Louro Santos e demais colegas da Alimento, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso. A todos os amigos, amigas, colegas que estiveram conosco, o meu muito obrigado e a expressão da minha satisfação de uma vez mais contar com a atenção de vocês e com o tempo. E, sobretudo, agora, frente a tantas alternativas que a gente tem, né, de dirigir nosso tempo para aprendizagem, para ver o que está rolando no mundo, né, a partir desse canal digital, vocês dirigirem esse recurso, tempo precioso de vocês para nós aqui é uma honra, uma satisfação. Muito obrigado. Bom descanso a todos. Bom e merecido descanso a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.